Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de História do Ceará. A gente vai retomar ali o conteúdo que a gente viu na aula passada, certo? Principalmente a gente vai voltar ali na nossa correção, tá bom? A nossa correção vai iniciar na página 11, que, se vocês bem sabem, a gente começou com uma pesquisa, né? Na página 11. Na página 11 tem uma pesquisa que diz o seguinte: pesquise sobre as mudanças sofridas ao longo do Estado em relação a transportes, alimentação, meios de comunicação, vestuários e outros. Eu disse para vocês fazerem essa pesquisa, né? Toda pesquisa é uma forma de exercitar, certo? E de vocês adquirirem mais conhecimento a respeito do conteúdo que está sendo passado. Eu fiz aqui uma pesquisa, né? E eu trouxe para vocês só os pontos importantes a respeito da transformação do transporte e do meio de comunicação, tá? Eu vou aqui trocar ideia com vocês. No caso da ferrovia, né, que é um tipo de transporte, né, que a gente está falando dos trens, dos transportes sob trilho, a pesquisa que eu fiz diz o seguinte: a primeira ferrovia construída no Ceará foi a Estrada de Ferro de Baturité, que foi inaugurada em 1873. Essa linha ferroviária ligou a capital ao sul do estado até o Cariri. Na mesma época foi iniciada a construção da Estrada de Ferro de Sobral, que foi inaugurada em 1881. Hoje existem 2 sistemas de metrô no Ceará. O Metrofol é um metrô de Fortaleza, interligando vários bairros da cidade e também as cidades de Maracanaú e Calcaia. E o metrô de Cariri, que interliga as cidades do Crato e Juazeiro do Norte. Esses 2 metrôs têm projetos projetos para expansão de suas linhas. Bom, quanto a essa mudança do transporte, a gente vê que iniciou com a ferrovia lá em Baturité, né? E depois em seguida surgiu uma outra ferrovia. E aí esse transporte por meio dos trilhos, por meio de transporte sob trilho, se manteve durante um tempo, até que mais recentemente chegou o metrô em Fortaleza, né? Que eu não sei se vocês já chegaram a andar no metrô, mas ele foi, não faz tanto tempo assim que ele está em funcionamento. Então foi uma coisa que aos poucos mesmo foi gradativamente se modernizando, essa questão do transporte, né, do transporte coletivo sobre trilhos, certo? Quanto aos meios de comunicação, a gente tem aqui falando que o Correio do Ceará, né, só a partir de 1915 vai enterrar a fase dos jornais que preencheram o século XIX com suas causas políticas. Então, o Correio do Ceará era um tipo de publicação, né? Era um trabalho de publicação, um jornal que trazia causas políticas, que falava de política. O Correio passa a se dedicar principalmente ao noticiário, né? As folhas noticiosas começavam a reinar. Gazeta de Notícias, Tribuna do Ceará, Diário do Nordeste, nasceram e pereceram no século XX. Então, depois do Correio do Ceará, surgiu todas essas outras, né, meios de comunicação para noticiar fatos. O grupo Edson Queiroz se dedicou também à comunicação impressa ao fundar o Diário do Nordeste no início da década de 80. Hoje trata-se de um sistema de comunicação contando com rádio, televisão, jornais impressos e online. Junto com o grupo de comunicação O Povo, com suas rádios AM e FMs, a Jovem TV O Povo, são esses os 2 maiores conglomerados de mídia que atuam no estado. Hoje o Ceará tem uma grande e sofisticada rede de comunicação que engloba jornais, emissoras de rádios, emissoras de TV, TVs por assinaturas e portais de internet que têm no jornalismo a base de seus conteúdos. Ressalta-se ainda uma moderna rede de telecomunicações via celular e telefonia fixa. Então vocês estão vendo aí a modificação, né? Começou com somente meios de comunicação impresso, né, nos jornais, que surgiu primeiramente o Correio do Ceará, depois foram aparecendo outros, esses outros com o tempo foram se modificando, foram se modernizando, né, deixando de ser apenas impresso para ir para a rádio, né, em seguida na TV, né,
E hoje em dia a gente tem os meios mais modernos, que é o jornal online, né? A gente tem meios de comunicação via celular, telefonia fixa também, né? Um meio de comunicação, TVs por assinatura, né? A internet como um todo. Então, assim, aos poucos o meio de comunicação foi se modernizando no Ceará também. Hoje em dia temos um meio de comunicação bem sofisticado até, certo? Na nossa próxima página, a gente vai ter o seguinte, tem um textinho ali, né? Deixa eu aproximar aqui. Tem um textinho logo ali no começo, que a gente até chegou a ler na aula passada, e na primeira questão ele faz referência a esse texto. Ele diz o seguinte: complete os espaços em branco do texto 1 com as palavras do quadro abaixo. Aqui nós temos várias palavras, né? E você vai pegar essas palavras e vai completar nas linhas correspondentes. Aqui vamos dar uma olhada como é que vai ficar. A história é a ciência que estuda os acontecimentos do passado, utilizando os vestígios que a humanidade deixou. A partir disso, a história tenta compreender as mudanças e permanências do tempo presente. O trabalho do historiador é colher informações sobre o passado para analisá-lo e tentar compreender sua reflexão com o presente. Então, aqui está todas as palavras nos lugares certos, vocês vão conferir para ver se vocês fizeram assim também. E aqui o texto 2, que a gente até deu uma lida, que foi a respeito da lembrança do passado, ele também vai fazer referência aqui na próxima página, né? Que ele diz o seguinte: relate um acontecimento que foi importante para você e sua família. Pode ser uma viagem, um passeio na casa de um amigo ou parente, uma festa, uma música ou outro momento que marcou sua vida. Então, aí é uma resposta pessoal. Você que vai descrever esse momento, você vai falar de algum momento importante para você e para sua família, tá? Aí ele está dando alguns exemplos, pode ser viagem, pode ser passeio, né? Pode ser alguma coisa, uma festa de aniversário, de casamento, enfim, alguma coisa que você passou com a sua família que marcou você, tá? Aqui vocês lembram que eu comentei sobre essa atividade que fala sobre fazer um mural a respeito das fotos, e eu disse para vocês que o que seria importante fazer aqui? Pegar o álbum de família, revisitar esse álbum, dar uma olhada e a partir deles vocês conseguirem responder essa pergunta aqui, ó. As fotografias o ajudaram a descobrir o modo de viver de sua família? Por quê? Aqui você vai dizer se as fotografias que você viu da sua família lhe ajudou a descobrir como eles viviam, né? Se sim, você vai dizer por quê, né? Por que mostrou, por que você acha que consegue descobrir como eles viviam só através das fotos. Você vai dizer o que você viu nessas fotos. E se não, você também pode dizer, né, por que você não conseguiu descobrir, né? Você pode dizer que não tem muitas fotos, ou as fotos não detalham muito sobre o modo como eles viviam, coisas assim. Mas a resposta é totalmente pessoal, porque é você que vai revisitar esse álbum para conseguir responder essa pergunta. Ok, feito isso, a gente vai aqui dar continuidade, vamos entrar no assunto de história e os documentos, tá? Começa ali na página 14, vamos lá. Na página 14 a gente tem o seguinte, vamos acompanhar aqui no livro com a tia. Para investigar e interpretar as transformações das sociedades ao longo do tempo, o historiador utiliza os documentos para concretizar a sua pesquisa. Os documentos são importantes para os pesquisadores, pois registram as experiências dos homens do passado e do presente. Na biblioteca da sua escola, no arquivo público de sua cidade, nos cartórios e nos museus, você pode encontrar vários registros históricos, entre eles fósseis, revistas, livros, jornais, certidões de nascimento, de casamento e de óbito, além de mapas, fotos, canções, enciclopédias, discos e filmes que podem nos ajudar no conhecimento histórico. Então, aqui ele está falando a respeito de fontes, né, de coisas que podem nos fazer entender sobre como era a vida anteriormente no nosso estado, na nossa cidade, enfim, né? Ele citou aí algumas dessas fontes, né,
Em algumas dessas fontes a gente consegue perceber coisas a respeito do passado do local que a gente vive. A gente tem aqui até algumas fotos que tem no livro de vocês, ó. A gente tem um jornal, a gente tem fósseis, a gente tem um disco, a gente tem revista, a gente tem fotos, a gente tem documentos escritos. Então são muitas fontes que a gente pode utilizar para encontrar informações a respeito da nossa sociedade, né? Da história da nossa sociedade. Prosseguindo aqui, a gente tem o seguinte: como vimos, os historiadores, ao investigarem o passado de uma sociedade, utilizam-se de documentos históricos. Eles podem ser divididos em escritos, iconográficos, materiais, visuais, sonoros e orais. Essas são as duas classificações de documentos históricos, tá? São esses documentos que os historiadores usam para estudar a história da nossa sociedade. Dentro dessas classificações, a gente vai ter, por exemplo, os documentos escritos, que podem ser cartas, certidões, textos de jornais e revistas. Nós vamos ter os documentos iconográficos. O que é documentos iconográficos? São as fotografias, as pinturas, as ilustrações, as gravuras, né? Tudo que é desenhado, impresso, né? No sentido de gravuras, imagem, tudo que é relacionado à imagem é documento iconográfico, tá? Os documentos sonoros, que seriam as músicas e gravações, né, que são documentos que lembram em algum momento as nossas vidas, fatos importantes. Aqui ele está falando não só no sentido amplo relacionado à história de um estado ou à história de uma cidade, mas também a sua própria história, né? Como a gente viu aquela atividade lá que você revisita lá os álbuns da sua família e você consegue ver, tentar para ver se você consegue, né, ver como a sua família vivia, aquilo ali é uma fonte histórica da sua família, né? São documentos históricos da sua família, né? E talvez às vezes músicas, gravações, né? Gravações que muitas vezes as famílias gostam de fazer em eventos, né, especiais e tal. Com o tempo, essas gravações vão virando documentos históricos, né, para as futuras gerações que vão ver essas gravações e vão entender um pouco mais sobre aqueles parentes que muitas vezes já se foram, né, e você consegue ter aquela aproximação de como aquelas pessoas viveram naquela época. A gente tem os orais, que são os documentos orais, que são os relatos, né, que alguém conta, né. Muitas das vezes a gente tem muito isso na família, quando tem um avô, uma avó, um parente mais antigo que sempre conta algumas coisas relacionadas a como era viver na época que ele era mais novo, né. Os visuais, que compreendem desenhos animados, enfim. Os materiais, que seriam roupas, brinquedos, móveis, livros, automóveis, construções, enfim, né. Falando assim dessa coisa mais relacionada à família também, nisso a gente tem muito aquela coisa de joia de família, né, de roupa, da roupa do fulano, né, que é um parente antigo, já faleceu, e através disso a gente consegue perceber elementos, né, comuns nesse tipo de material, que faz com que a gente perceba como era antigamente, né, como eram as vestimentas antigamente, como eram os acessórios, que é completamente diferente de como é hoje, né. Com o tempo as coisas vão sempre evoluindo. Aqui está falando um pouco mais, os documentos não escritos também são importantes. Eles são registros deixados pelo ser humano, como pinturas rupestres, né, que são as pinturas feitas nas paredes das cavernas, que contêm cenas de caça de animais e seres místicos, esculturas e utensílios domésticos, ruínas de construções, restos de plantas de animais, objetos e etc. Né? No caso aí, não são documentos escritos, né, registrados escritos, mas são documentos diferentes, documentos construídos, né, a gente pode dizer assim, né, feitos à mão, pintados, enfim. Falando um pouco aqui mais, né, para a gente concluir, os documentos escritos e não escritos são importantes para a construção da nossa história, pois fornecem muitas informações sobre um determinado acontecimento histórico, uma época ou um lugar e sua possível influência sobre os acontecimentos do presente, certo? Aqui nós temos a atividade, né? A atividade, gente, ela começa ali na página 15, que vai ter a primeira questão, né, que é sobre estudando a imagem. Aí vai ter letra A e letra B, certo? Para vocês responderem.
E aí vocês pulam lá para a página 17, que vai ter duas questões na página 17 e a continuação na página 18, tá bom? Essa vai ser a atividade de vocês para essa semana, ok? Espero que tenham compreendido, que dê para fazer a atividade direitinho. Eu sei que vai dar, vocês são ótimos. Também o assunto não está complicado, não está complexo. Mas sempre é importante vocês irem lá ler de novo, principalmente para fazer o TD, tá bom? Então, meus amores, um beijo. Se cuidem e até a próxima aula.